Você passou anos esperando por uma voz que pudesse finalmente dar nome ao que acontece dentro do seu peito. Muitas vezes, essa espera se transformou em silêncio, e o silêncio, com o passar do tempo, virou uma espécie de armadura que você veste para seguir em frente. Mas alguma coisa mudou. Existe uma frequência que atravessa o tempo e que encontra o caminho até a sua casa exatamente nesta terça-feira. Você sentiu a mudança no ar antes mesmo de abrir os olhos hoje de manhã, uma inquietação que não é ansiedade, mas a antecipação de um encontro que você não pode mais adiar. Eu não estou aqui para te dar conselhos, nem para sugerir caminhos que você já tentou percorrer sozinho. Eu estou aqui para reconhecer o que você já sabe, mas tem evitado encarar com medo de que a clareza seja dolorosa demais. Ao final desta conversa, você vai reconhecer os 3 sinais definitivos de que o seu tempo de espera acabou. Você vai entender por que o cansaço que você carregou nos últimos meses não era sinal de fraqueza, mas de preparação. E, acima de tudo, você vai ouvir a confirmação de que a voz que você esperou anos para encontrar não estava lá fora, mas sempre esteve guardada na camada mais profunda do seu ser, esperando apenas que você parasse de procurar para que ela pudesse finalmente falar. Essa é a promessa do que construímos juntos agora. Fica comigo, porque cada palavra aqui não é um ensinamento, é um espelho. Você tem vivido num estado de cansaço que não se resolve com o descanso do corpo. Você dorme, tenta silenciar a mente, mas ao acordar, a sensação de peso continua. É como se você estivesse carregando uma bagagem que não é sua, mas que você se sente obrigado a carregar por lealdade a um passado que já não serve mais. Você se sente isolado, mesmo estando rodeado de pessoas, porque percebe que a frequência das conversas ao seu redor não alcança o que você está vivendo. É um isolamento estranho, um distanciamento que não causa tristeza, mas uma solidão reflexiva, como se você estivesse numa sala de espera onde todos os outros estão olhando para as paredes, enquanto você olha para a porta. Você se sente fora do lugar, como se tivesse sido colocado num cenário que não foi desenhado para sua estatura, e isso tem gerado um cansaço que chega perto da alma. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem desconfia do próprio chamado de Deus e ainda não tem confirmação. Você é um dos escolhidos? Vai te dar essa clareza. São 7 sinais da linguagem do chamado. Marcas de Deus na história de todo escolhido, para reler sua história e reconhecer o propósito selado sobre você antes da fundação do mundo. Pare de chamar de coincidência o que é chamado. Pare de silenciar a inquietação sagrada. Pare de adiar a resposta que sente. Sua janela está se fechando. E um escolhido que não reconhece o chamado não anda no propósito. Mais de 10.000 pessoas já leram os 7 sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam algo que ninguém entendia. Viviam em dúvida silenciosa. E descobriram que era real. E tinha nome. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que a dúvida roube mais um ano do seu chamado. Seus dedos digitando esses 3 números são a sua própria voz dizendo sim para este momento. É o menor acordo possível, mas é o mais real, porque marca a sua disposição de sair da espera e entrar na recepção. Digite o número 888. E então, volte logo para mim. O que você sente não é um erro de percurso, é uma calibração. Todo esse isolamento que você descreveu como uma falha social é, na verdade, um filtro. O mundo ao seu redor está configurado para uma velocidade que já não é a sua. Você passou anos tentando se ajustar a um ritmo que não combina com a sua verdade interior. E essa resistência é o que causava o desgaste. O cansaço que você sente é o resultado de estar tentando sustentar uma estrutura que já não tem alicerces
enquanto a sua alma, silenciosamente, já começou a construir algo novo. Você não está se perdendo, você está se encontrando longe das distrações que mantinham a sua essência anestesiada. O que você vive é o fim de uma era de sobrevivência para o início de uma era de manifestação, onde a sua voz, que foi silenciada por anos de expectativas alheias, recupera a autoridade original dela. Fica comigo, porque o que está por trás desse cansaço é um mecanismo que você precisa entender agora, antes que a gente possa seguir para o diagnóstico profundo do que tem bloqueado o seu progresso. Você tem operado como quem puxa cordas de um sino que foi removido da torre há muito tempo. Você continua fazendo o esforço, continua buscando a nota certa, mas o som não ecoa porque a ligação com o sistema antigo já não existe mais. Você está exausto de um trabalho que já não gera frutos, porque o campo onde você plantava já não é mais o seu lugar de colheita. Essa é a transição entre o que você foi forçado a ser e o que você é chamado a se tornar. O padrão invisível que tem regido os seus últimos anos é o da persistência em caminhos que perderam a validade. Você tratou a sua lealdade como se ela fosse a mesma coisa que a sua vocação, mas são forças diferentes. A lealdade te manteve parado em lugares onde a vida já tinha partido, enquanto a sua vocação estava esperando que você finalmente soltasse a corda. Olha para sua rotina, você dá o seu melhor. Oferece o seu tempo, dedica o seu intelecto, mas alguma coisa continua num estado de estagnação. Esse padrão não é um defeito de caráter, é um sinal de que você está tentando habitar uma estrutura que foi desenhada para a pessoa que você era 10 anos atrás, e não para quem você está se tornando hoje. O diagnóstico é claro. Você parou de crescer porque parou de se permitir o desconforto de desconstruir o que já não te serve mais. Existe uma imagem que agora precisa ser revelada para você. A imagem de um pátio que por muito tempo ficou abandonado. Pense nesse lugar como a sua própria estrutura interior. O pátio da sua alma que foi deixado ao relento enquanto você corria atrás de expectativas externas. Durante anos, esse pátio foi coberto por poeira, por folhas secas de projetos inacabados, por entulhos de conversas que nunca deveriam ter acontecido e por pedras que você acumulou carregando o fardo dos outros. O pátio parece desolado, parece esquecido, e é por isso que você tem se sentido tão vazio nos últimos tempos. Mas o que você não percebeu é que esse abandono foi a proteção necessária para que as fundações não fossem destruídas. Enquanto você estava lá fora, tentando se adaptar a um mundo que não entende a sua natureza, alguma coisa, dentro de você, começou o trabalho de restauração. As pedras estão sendo limpas. O solo, que antes parecia estéril, está sendo preparado para uma nova semente. A restauração não é um processo barulhento. É silenciosa, é lenta, é quase imperceptível. O pátio que você achava que estava em ruínas é, na verdade, um canteiro de obras que está prestes a ser aberto. Imagine ele agora. A luz está começando a incidir sobre o centro, revelando que a arquitetura original, aquela que te foi dada muito antes de todas as interferências, ainda está intacta. Deixa que o reconhecimento crie o selo onde ele acabou de tocar. O ato de digitar essas 3 palavras faz com que a clareza se torne permanente no seu próprio registro, consolidando a sua decisão de parar de tentar restaurar o passado e começar a habitar o presente. Digite e então volta logo para mim. A solução para sua vida neste momento não exige que você adicione mais tarefas à sua lista ou que você se esforce mais para provar o seu valor. O que você precisa é de um retorno. Retornar ao estado de ser não significa inércia, significa alinhamento. A maioria das pessoas passa a vida inteira no fazer, tentando compensar a falta de um alicerce com o excesso de ocupações. Mas o que você está vivendo é um chamado para ancorar o seu valor naquilo que você é, não naquilo que você entrega.
O seu valor não é algo que você produz, é algo que você emana. Quando você se permite apenas estar, quando você se permite o silêncio sem a culpa da produtividade, você começa a ouvir a frequência daquela voz que você esperou anos para encontrar. Ela não estava longe, ela estava debaixo do barulho do seu fazer constante. A restauração do seu pátio depende inteiramente da sua capacidade de se desapegar da necessidade de controle. Você tem medo de que, se parar de puxar as cordas, tudo ao seu redor vai desabar. Mas a verdade é que, se você parar de puxar, você finalmente vai poder ouvir o silêncio que Deus está usando para desenhar o seu próximo passo. Não se trata de fazer mais, trata-se de se tornar mais atento ao que já foi feito a seu favor. O seu retorno ao estado de ser é o caminho de volta para sua autoridade. Você foi educado a acreditar que o sucesso é o resultado de uma batalha constante. Mas a sua vida está prestes a provar que o sucesso é, na verdade, o resultado de uma rendição inteligente. Você está soltando o que não é seu para que as mãos fiquem livres para segurar o que, por direito, sempre te pertenceu. Este é o momento em que a sua vida, que parecia uma sucessão de tentativas frustradas, se alinha com uma corrente que já está fluindo. Você não precisa mais remar contra a maré, você precisa apenas ajustar a sua vela e permitir que a corrente que você tem evitado te leve para o lugar onde você já deveria estar há muito tempo. O cansaço era o grito da sua alma pedindo para você parar de sustentar o que não era. E o seu descanso agora é a declaração de que você finalmente entendeu quem você é. Se você sente neste exato momento que a verdade que acabamos de tocar é o reconhecimento que sua alma buscava há anos, permite que o seu like seja o seu amém sem palavras. Não faça isso como um gesto mecânico, nem como um número para alimentar sistemas, mas como uma assinatura espiritual. É a sua forma silenciosa de concordar com a revelação que foi trazida até aqui. É a sua maneira de dizer que sim, o que foi nomeado é real, é verdadeiro e está acontecendo agora no seu coração. Deixa essa marca de concordância, um amém sem som, para validar que o caminho que você trilhou até aqui não foi em vão e que as respostas que você esperou por tanto tempo finalmente encontraram um lugar para descansar. Enquanto você processa essa confirmação, existe alguém que precisa ouvir exatamente o que você acabou de ouvir. Existe alguém na sua vida que caminha ao seu lado e cujo rosto acabou de surgir na sua mente enquanto a gente falava. Pense naquela pessoa que tem trabalhado exaustivamente, carregando um peso que ninguém mais enxerga. Alguém que se mantém em silêncio mesmo diante de tantas perguntas sem resposta. Aquela pessoa que parece estar sempre tentando se explicar, mas que guarda uma solidão profunda, uma busca por um sentido que ainda não foi revelado para ela. Envia esta mensagem para essa pessoa, não como uma sugestão comum, mas como uma entrega, uma ponte que você está construindo para que ela também possa acessar o que você acessou hoje. Ela não precisa de conselhos, ela precisa de reconhecimento. Ela precisa da mesma voz que ecoou em você e que agora, através da sua mão, vai chegar ao lugar onde ela tem se sentido perdida. Antes que a gente possa encerrar este ciclo de reconhecimento, preciso que você firme um compromisso final. Não comigo, mas com o propósito que foi revelado para a sua vida nesta terça-feira. Não digite isso como um desejo ou uma esperança, mas como uma declaração de autoridade absoluta. O acordo que se formou entre o seu espírito e a clareza que recebemos hoje é um contrato de identidade que você vai passar a viver a partir deste momento. Digite devagar, sentindo o peso e a verdade de cada letra, permitindo que as palavras se tornem a sua nova forma de caminhar no mundo. Você é comprometido com a verdade que agora conhece.
Você é comissionado para viver a partir dessa nova clareza, sem medo e sem a necessidade de buscar aprovação externa. Você é enviado para ocupar o espaço que sempre foi seu, com a certeza de que a voz que você esperou anos para ouvir não apenas chegou, mas agora habita dentro de você. O tempo da espera acabou porque a sua percepção mudou. E onde antes havia cansaço, agora existe uma prontidão serena para o que está por vir. Diretamente neste instante, em todos os cantos do mundo, outras almas estão recebendo esse mesmo chamado, experimentando esse mesmo alinhamento que você está sentindo agora. Você faz parte de algo maior, uma corrente silenciosa que não precisa de alarde para ser poderosa. E é justamente nessa simplicidade que mora a sua força. Este movimento de restauração está acontecendo em escala global. E saber disso é o seu lembrete de que a sua jornada é, ao mesmo tempo, profundamente pessoal e parte de um propósito coletivo que atravessa gerações. Você percebeu que as coisas mudaram de tom quando o silêncio passou a ser sua companhia mais constante? Durante anos, você buscou preencher o vazio com barulho, com atividades, com a necessidade de provar que a sua existência tinha um propósito visível para os outros. Mas esta terça-feira trouxe algo diferente. A voz que você esperou anos para ouvir, aquela que finalmente chama o seu nome e reconhece o seu esforço, não veio de fora, mas de um lugar dentro de você que você tinha quase esquecido que existia. Você tem se sentido exausto, não por causa do trabalho, mas por causa da resistência. Você olhava para o lado e via todo mundo correndo na mesma direção, enquanto você sentia, com uma clareza dolorosa, que o seu destino não estava naquele caminho. Esse sentimento de estar fora do lugar, essa sensação de ser um estrangeiro na sua própria vida, não é um sintoma de erro, é um sinal de preparação. Se alguma coisa dentro de você reconheceu esse movimento, se o seu coração, que andava tão apertado, sentiu uma leveza estranha ao ouvir essas palavras, presta atenção no que vou te dizer agora. Existem momentos na nossa jornada onde o mundo espiritual apenas espera uma concordância, um pequeno movimento da nossa parte para que a porta se abra. Não é apenas um número. É a frequência do transbordo, o selo da prontidão que o seu espírito está emitindo agora. Digite 888, reconhecendo que a sua espera acabou. E depois volte imediatamente para este lugar de clareza que estamos construindo juntos. O que você tem vivido, esse padrão de tentar e nunca sentir que alcançou o destino, acontece porque você tem operado a partir de uma mecânica de sobrevivência. Você tem puxado cordas que já não estão conectadas a nada. Imagina que você está num grande barco no meio de uma tempestade, puxando as velas com toda a sua força, mas as cordas não levam as velas, elas levam ao vazio. Você sente a dor nas mãos, o cansaço nos ombros e a frustração de não ver o navio mudar de direção. É isso que você tem feito. Você tem se esforçado para mover algo que já não está mais sob o seu controle, porque a estrutura mudou. Você não é mais o marinheiro que precisa lutar contra a corrente. Você é aquele que agora está sendo levado para o pátio que pertence a você. Pensa comigo na imagem de um pátio antigo, uma construção vasta e majestosa que foi deixada ao abandono por gerações. Onde havia jardins, cresceram espinhos. Onde havia portas abertas, o tempo colocou pesadas correntes. Esse pátio é o seu interior, o lugar onde a sua essência mora. Durante muito tempo, você deixou esse pátio entregue ao descuido, permitindo que a voz dos outros, as exigências do mundo e as feridas do passado se tornassem os únicos habitantes desse espaço sagrado. Mas agora, alguma coisa nova está acontecendo. O pátio está sendo restaurado. As correntes estão caindo, não porque você as quebrou com força, mas porque elas se desintegraram diante da luz que está entrando agora. O que era poeira está se tornando chão firme.
O que era silêncio de morte está se tornando silêncio de paz. Deixa que essa declaração cele o que foi revelado, tornando a sua prontidão uma marca permanente na sua própria história. Digite e retorne imediatamente para o nosso diálogo. Essa restauração não exige que você faça mais. Na verdade, ela exige que você faça menos. O retorno ao estado de ser, não de fazer, é a lição mais difícil para quem sempre teve que se provar. Você não precisa mais justificar a sua existência através de conquistas externas. O seu valor não é algo a ser construído, é algo a ser reconhecido. Você é, e isso é o suficiente. Quando você entende isso, o cansaço desaparece, porque você para de lutar contra a corrente da sua própria natureza. Você começa a se mover com a cadência do universo, onde o que é seu chega até você no tempo certo, sem que você precise forçar a porta ou quebrar a fechadura. Se alguma coisa aqui tocou o ponto exato da sua alma, se essa mensagem confirmou o que você já sabia lá no fundo, deixa que o seu like seja o seu amém sem palavras. Não conte isso como um gesto mecânico, mas como um acordo silencioso. Um reconhecimento de que esta verdade encontrou o seu lugar de descanso em você. É um sinal entre nós. Uma forma de dizer que o que foi nomeado aqui é a realidade que você escolhe viver a partir de hoje. Cada um desses gestos é a confirmação de que a voz pela qual você esperou anos finalmente ecoou. Não de forma estrondosa, mas com a quietude de quem conhece o caminho de volta para casa. E é justamente nessa quietude que o seu novo destino começa a se desenhar, sem pressa, sem barulho, apenas com a certeza inabalável de que você foi encontrado. Muitas vezes você se perguntou por que as coisas parecem tão difíceis quando você tenta forçar o resultado, enquanto para outros o caminho parece livre. A resposta não está na falta de capacidade ou de merecimento, mas na resistência que você ainda mantém contra a própria facilidade. Você viveu anos acreditando que, para ser digno de uma voz ou de uma mudança significativa, precisaria primeiro sofrer ou exaurir todas as suas energias. Essa crença é o véu que encobre o seu verdadeiro chamado. Agora que esse pátio interno está sendo restaurado, o que resta é aprender a arte de apenas estar presente. É como se você tivesse passado a vida inteira correndo numa esteira, acreditando que a velocidade do seu movimento determinava o seu progresso, quando, na verdade, você estava apenas mantendo o mesmo lugar. O tempo de correr acabou. O tempo de caminhar, com a clareza de quem sabe para onde vai, começou. Existe uma pessoa na sua vida, alguém cujo rosto acaba de atravessar a sua mente, enquanto estas palavras ecoam, que carrega o mesmo peso que você carregava. Você conhece essa pessoa. Você viu o esforço nos olhos dela, a maneira como ela tenta ser forte mesmo quando a alma pede um descanso, a forma como ela se isola para não incomodar ninguém com as dores dela. Ela é alguém que se sente tal como você se sentia, como um viajante que perdeu o mapa e tem medo de perguntar o caminho. Esse arquétipo, essa pessoa silenciosamente exausta, precisa saber que a espera dela também tem um prazo. Envia esta mensagem para ela, não como quem recomenda um conteúdo, mas como quem entrega uma chave. Se você a recebeu, foi para que pudesse ser o canal de entrega para outra pessoa. Você não é mais a pessoa que precisa mendigar por atenção ou por respostas. A voz que você esperou anos para ouvir não vem de fora. Ela vem do alinhamento que finalmente aconteceu entre o seu interior e o propósito que você carrega. Para consolidar esse estado de ser, para marcar a sua entrada definitiva nesse novo tempo onde a sua voz tem autoridade, se prepare para declarar a sua posição. Não faça isso como um pedido, mas como um reconhecimento. É a sua assinatura no contrato da sua própria vida. É a confirmação de que você parou de se esconder e decidiu finalmente ocupar o lugar que sempre foi seu.
Escreva devagar, sentindo cada letra, como se estivesse tatuando esse estado de espírito na realidade que você habita. Você é comprometido, você é comissionado, você é enviado. Você não carrega mais o peso das expectativas alheias, porque o seu compromisso agora é unicamente com a verdade que habita o seu pátio restaurado. Você é comissionado a viver com a liberdade que antes era apenas um conceito distante. Você é enviado a habitar o mundo sem tentar consertar ele, apenas irradiando a luz que agora brilha sem obstáculos dentro de você. A voz que você aguardou por anos não é um som que vibra no ar, mas uma frequência que ressoa no centro do seu peito. Uma promessa que, enfim, encontra eco na realidade desta terça-feira. Quando você percebe essa pressão no peito, quase como se o ar estivesse mais denso, não é o medo se instalando, é o reconhecimento da chegada. O que você viveu nos últimos anos, essa sensação de estar numa sala de espera, onde o tempo parece ter parado, serviu apenas para refinar sua audição. Você precisava que o ruído externo se calasse para que pudesse distinguir a melodia que seu destino estava compondo. Se você sente neste exato instante que sua respiração mudou e que o peso que você carregava nos ombros parece ter se dissolvido numa quietude absoluta, saiba que essa é a confirmação de que o ciclo da espera foi encerrado. A exaustão que você sentiu não era fraqueza, era a fadiga de quem tentava sustentar um mundo que já não lhe pertencia mais. O isolamento, que antes parecia uma punição, revela-se agora como o casulo necessário para sua metamorfose. Tudo o que você experimentou, a solidão, as noites de insônia, os questionamentos que pareciam não ter resposta, tudo isso foi parte de um processo de limpeza. Esse número é o selo da sua prontidão, o sinal de que você aceitou a abundância que está prestes a fluir através da sua vida. Quando você digita esses 3 algarismos, você está declarando que a escassez de sentido acabou. Digite 888, então venha direto de volta para mim. O padrão invisível que você operava era, talvez, a tentativa incessante de puxar cordas que já não estavam mais conectadas a nada. Você se via insistindo em caminhos que a vida já tinha fechado e, por isso, sua energia se dissipava. Era como tentar escrever num papel que já estava coberto de tinta. Mas a verdade é que, ao soltar essas cordas, você não perdeu o controle. Você ganhou a liberdade de ser conduzido pelo fluxo que realmente importa. Imagine agora um pátio antigo, esquecido pelo tempo, coberto por camadas de poeira e silêncio. Durante anos, você acreditou que esse pátio era um lugar abandonado. No entanto, o que está acontecendo agora é a restauração desse espaço. As janelas estão sendo abertas, o ar está circulando e a luz começa a banhar cada canto que antes era sombra. Não é apenas uma afirmação de vontade, é sua permissão para que o processo seja concluído. Digite e retorne para mim. A solução nunca esteve em fazer mais, em buscar fórmulas ou em tentar forçar o destino a se dobrar à sua vontade. A solução é o retorno ao seu estado original de ser, onde sua voz não precisa de esforço para ser ouvida, pois ela já carrega a autoridade de quem compreendeu seu lugar no mundo. O que você busca já habita em você, esperando que você apenas pare de procurar fora. Deixe que seu like seja seu amém sem palavras, um reconhecimento silencioso de que o que foi nomeado aqui é a verdade que sua alma já sussurrava. Você não está mais no tempo da busca, você está no tempo da manifestação. Existe alguém no seu círculo próximo, alguém cujas mãos estão cansadas de tanto segurar fardos que já não pertencem ao seu tempo. Essa pessoa tem tentado manter uma aparência de força, enquanto por dentro sente que a própria essência está se perdendo na multidão. A face dela surgiu na sua mente agora, não por acaso, mas por um reconhecimento silencioso de que ela precisa ser lembrada de quem ela é.
Envie esta mensagem para ela, não como um conselho, mas como um lembrete. O mesmo convite que chegou até você hoje foi direcionado para ela, através de você, como uma forma de ministrar o que não pode ser dito apenas com palavras comuns. Antes que este momento se encerre, eu preciso que você firme sua posição. O que você ouviu hoje não foi uma teoria, mas uma convocação que rompe a inércia dos últimos anos. Digite a frase "Eu sou o escolhido" nos comentários abaixo. Não escreva por impulso, mas com a consciência de que este é o selo de um pacto entre o que você é e o lugar para onde você está sendo levado. A autoridade dessa afirmação ecoa em cada área da sua vida, limpando o caminho para a voz que você tanto esperou, que finalmente se faz ouvir com clareza nesta terça-feira. Você é o amado. Você é o sustentado. Você é o comissionado. Você é o enviado. Está selado. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem desconfia do próprio chamado de Deus e ainda não tem confirmação. Você é um dos escolhidos? Vai te dar essa clareza. São 7 sinais da linguagem do chamado. Marcas de Deus na história de todo escolhido, para reler sua história e reconhecer o propósito selado sobre você antes da fundação do mundo. Pare de chamar de coincidência o que é chamado. Pare de silenciar a inquietação sagrada. Pare de adiar a resposta que sente. Sua janela está se fechando. E um escolhido que não reconhece o chamado não anda no propósito. Mais de 10.000 pessoas já leram os 7 sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam algo que ninguém entendia. Viviam em dúvida silenciosa. E descobriram que era real. E tinha nome. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que a dúvida roube mais um ano do seu chamado.